Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Emerson Montanha, mais uma vez com Cássia das Marias. Deus é o dono do lugar. Cássia, obrigado pela tua vida, obrigado pelo trabalho. Estava de fotógrafa, estava ali de copeira, de. Ih, fez um montão de coisa. A nossa convidada, inclusive, falou: Ih, joga nas 11. Aí o que você falou? Sou severina, sou severina, faço tudo. Cada suor tem seu destino. Isso aí. Bom, hoje a gente vai falar com a Cláudia Gueiros. Falei certo? Cláudia Gueiros. A Xuxa de Mesquita. Isso aí eu não esqueci. Bom, e o tema de hoje vai ser vamos falar sobre empreendedor. O desafio do empreendedor em meio a problemas de saúde. Sim. Por que você preparou esse tema pra gente? Na verdade, assim, existe curiosidade, né? Pessoas que me perguntam através do meu trabalho, que eu passo por uma consulta clínica, pessoas amigas que não viveu esse processo junto comigo, aí quando vê um pedacinho do meu dedo faltando, meu Deus, o que aconteceu? E pessoas, principalmente, que estão no meu dia a dia e acham que eu não devo fazer alguma coisa porque é muito esforço, ou que por que eu consigo fazer aquilo mesmo com a mão limitada. Então, eu resolvi esclarecer, né, para as pessoas, né, que apesar da dificuldade, a gente pode seguir. Vida que segue, fazer tudo normal. Cláudia Guires, que é a autora do livro que está aqui sendo. História dessa. Vou torcer para ver se você faz um sorteio aí para a gente. Verdade, né? Um sorteio aqui para a gente. Bom, até o final do dia, o coração dela vai acalentar. Então, meu coração ele é bem firme, gente. Com esse livro, inclusive, eu tinha que ter trago o best-seller, né? Que eu não consegui, mas ele já é best-seller e devido às vendas, né? Então, assim, é um grande apoio os amigos comprarem para potencializar esse sucesso. Então, aí. vamos para cima. Como é que vai baixar? Ele clica direto no link do Instagram, @Cláudia Gueiros Estética, e aí você clica no link e vai direto para minha secretária, ou eu, e a gente faz essa venda direta. Show de bola. Então, ela vai mandar para mim o link, eu vou botar na descrição do vídeo. Beleza? E você dá aquela força pra gente aí. E aí vamos trazer ela de volta aqui pra gente comprovar. Estou em venda. Vou voltar com o best-seller na mão. Exatamente. Ô, Cláudio, essa questão dos problemas da saúde, eles têm alguma coisa a ver também com algumas histórias que você contou aqui? Não. Sim. Na verdade, assim, algumas pessoas, né, no geral de empreendedorismo, uma das coisas que a gente fala é que nós somos muito sozinhos empreendendo, né? Até comentei isso da outra vez. E não é só no sentido do investimento e do apoio. É porque, principalmente, eu acho, né? Quando a gente está limitado com alguma questão de saúde, você é CLT, você tem lá o teu garantido, né? Que você se encosta pelo SUS e você recebe. E aí você fica em casa. O empreendedor que ele paga seus impostos, tudo correto, ele também tem. Tanto que eu já fiquei encostada não só com a minha limitação da mão, por questão mesmo de pós-parto, e eu recebi, só que é um valor muito menor do que geralmente o empreendedor recebe. Então, ele não garante a gente se manter, ou seja, no aluguel de uma loja, de uma casa, ou se você vende uma mercadoria, você vai repor aquela mercadoria. Na realidade, ele não tem nem direito de ficar doente, né? Não tem jeito de ficar doente, exatamente. Então, a gente trabalha doente até onde a gente pode. E aí a pessoa até fala, trabalha por conta própria, faz seu horário, pode viajar, ficou doente, pode ficar em casa. É muito pelo contrário, a nossa autorresponsabilidade é muito maior. E aí, quem quer realmente se dedicar e ter, né, bons resultados do seu trabalho, eu vou com febre, com dor de cabeça. Quando eu tive minha filha com 30 dias, já eu lá com o carrinho, com o pé balançando, minha filha do lado. Então, assim, é um desafio em qualquer situação. Tendo um tumor, uma enxaqueca, um dia lá de gripe, a gente sempre tem que levantar e trabalhar doente. Então, assim, é um desafio, né, pra gente, né? Porque na empresa você pega um atestado e fica em casa. Cássio, pode fazer primeiro. E assim não tem pra onde correr, não. Se não fizer, se não meter as caras, não tem Exatamente. como. Não tem essa de no serviço, né? Perder o dia. Pelo contrário, faltar um dia. Dependendo do trabalho, a gente leva um prejuízo do mês todo, Pois né? é. Depende do que cada um faz. Por exemplo, eu trouxe a história do meu dedo, mas eu já tive vários problemas de saúde ao longo do meu empreendedorismo. Eu tenho enxaqueca crônica, que eu já fiquei internada algumas vezes, limitada. Eu já tive várias gestações, né? Como a gente estava conversando aqui, e assim, eu tive que ficar internada por algum momento. Eu fiz outras cirurgias que eu tive que ficar também de repouso. Eu nunca respeitei.
Eu sempre fico ali 2, 3 dias no máximo. Eu tive um tumor também nos seios, aí eu tive que fazer repouso, a doutora mandou ficar tantos dias em casa, aí eu peguei. 2 dias depois estava eu trabalhando. Uma vez eu fiz o procedimento no nariz, 15 dias sem abaixar a cabeça. Com 2 dias estava eu fazendo limpeza de pele com a cabeça baixa. Então, assim, não dá para ter esse repouso. Só que tem coisas que você tem que parar. Não é para tudo, a gente não é Mulher Maravilha, né? E assim, o fato de falar isso não é questão de você não se valorizar, porque a gente leva muito aquela questão assim, do amor próprio, do autocuidado. Isso é ter um autocuidado também, ou não deixar de ter, né? Ou deixar de ter um autocuidado. O que acontece? Se eu vou trabalhar doente, aos olhos de algumas pessoas, eu tô botando dinheiro acima de tudo e não respeitando o meu limite. Só que as responsabilidades, cada um sabe a sua. E até do nosso corpo doente, mesmo em trabalhar doente, você tem o seu limite, cada um tem o seu. Eu sou muito resistente, então eu vou até onde dá para ir. Só que tem um momento que a gente precisa parar. E no caso da minha mão, eu parei alguns dias, né? Fiquei meses limitada, mas não fiquei em casa dias seguidos. Eu fiquei, um exemplo, cada 2 dias de dor intensa, trabalhava um dia, mais 2 dias, mas não parava. E assim foi nesses anos todos. Então eu vi com o dedo que foi o meu máximo assim, de suportar a dor e mostrar para as pessoas que realmente a gente pode, deve, mas que a gente tem que se reconhecer quando a gente tem que parar. Entendeu? Maravilha. E como é que você consegue manter essa, como é que foi para você manter a sua prática é, de trabalho com a questão do tumor? Como é que foi isso? Então, vou resumir para você o início. Eu descobri um tumor no dedo que o nome é encodroma, é um tumor que dá no osso. São algumas áreas específicas, mão, pés, quadril, né? Não é em toda a parte do corpo que ele dá. E foi num acidente que eu tive, né? Bem rápido de carro, assim, e bati, e foi uma dor muito intensa. A princípio, eu achei que eu tinha quebrado o dedo. Só que eu já quebrei outra parte do corpo e não dói tanto quanto a dor que eu senti. Então, mesmo antes de descobrir que eu tinha um tumor, eu trabalhei uns 2, 3 dias com uma dor muito grande. E sem saber o que era, né? Eu fui em outro médico até que eu descobri o tumor e eu já estava assim com uma dor que eu mal respirava, doía. Eu não conseguia levantar a mão para cima, levar a mão para baixo, que a circulação era uma dor incrível. Quando eu descobri o processo do tumor, foi um período de julho para setembro, foi minha primeira cirurgia em setembro do ano de 2021. Eu descobri o tumor em julho, 13 de junho de 2021, operei em setembro. Esses meses eu senti uma dor muito grande, mas eu falei, vou tirar de letra. Quando eu fui à cirurgia, eu sabia que a cirurgia ia ter um repouso, mas eu ia conseguir controlar aquilo ali com curativo, botando a mão no cantinho. Só que não, o tumor ele foi crescendo, ele foi avançando e a dor foi aumentando. E eu ia para o trabalho mesmo assim, só que eu limitava os movimentos com as mãos, porque no meu caso das mãos, o movimento aumentava a dor. Né? Não sei se é circulação, o sangue, tem coisas que eu não sei explicar. Então eu mantinha minha mão parada sempre na minha perna ou na maca, e eu trabalhava mais com uma mão usando ela de apoio. Então eu fui vendo a dificuldade, eu ia diminuindo o número de clientes, eu ia colocando assim tratamentos mais suaves. Eu fazia muita massagem pós-operatório, eu ia passando para minhas assistentes e ficando mais no facial. Só que o passar dos meses, até o facial tinha dificuldade, porque eu não mexia, porque até eu chegar na minha primeira cirurgia, minha mão ficava totalmente mobilizada. Então, como eu uso luva, né, de procedimento, eu não conseguia colocar a luva com a mão enfaixada. Então, já tive a limitação ali. Mas, assim, eu criei outras artimanhas, né? Por exemplo, a luva eu cortava os outros dedos e encaixava só nos 2 dedos, que era o indicador e o polegar, para fazer extração com a outra mão normal. Aí, quando eu tinha que fazer massagem, que eu sempre usei as pontas dos dedos, eu comecei a usar mais a parte de dentro da mão, a palma da mão. Então, eu fui buscando... Desenvolvendo técnica, né? eu fui buscando técnica. Tinha movimento que eu fazia, como circular, que é o que eu mais uso, a dor era latejante, a minha vontade era de largar a cadeira ali e sair. Eu respirava, geralmente a cliente está deitada, de olho fechado, se eu não estiver conversando, ela não vê o que eu faço, o que eu sinto. Então, junto com ela, eu fechava meus olhos, respirava fundo, eu falava, eu preciso vencer essa dor. E eu ia trabalhando com movimentos mais limitados e concentrava a mão no movimento da mão direita. E quando eu vi, eu estava fazendo todos os movimentos, aliás, todos os procedimentos com movimentos diferentes. Suportando uma dor, mas eu não sabia para frente que ia piorar. Eu operei em setembro e meu maior desafio era o tempo de repouso. Falei, vou ficar 30 dias para voltar? Eu nunca imaginei ficar 10 dias, voltar mais 30. E ali eu relutei para operar.
Mas quando eu operei, não teve jeito. Eu tive que ficar 15 dias mesmo em casa. E logo depois de 15 dias eu voltei, eu reduzia 2 clientes no dia, depois 3, e fui aumentando gradativamente. Mas antes de você parar os atendimentos, as clientes sentiam alguma diferença? Ou teve alguma diferença, alguma coisa assim? Não, as clientes sempre relatam que o movimento é igual, o toque para elas não é indiferente. E o resultado do meu trabalho também, né? Porque eu faço coisas que você tem que ter o resultado no dia seguinte. E as pessoas sentem na hora. A massagem, igual. Só que as massagens, por exemplo, corporais, elas não sentiam diferença. Eu sentia muita dor. Aí eu falava, gente, o limite é para mim. Mas no facial, eu achava que a minha limpeza de pele já não era tão eficaz, porque eu usava outros dedos, né? E aí eu ficava preocupada. Mas quando eu termino o meu trabalho, ele é muito visual. Eu consigo olhar e perceber a entrega, se foi 100%, se foi 70%. E sempre eu dei 100%. Só que eu superava assim, não é que superava, eu passava por cima da minha dor. No final do dia, à noite, eu não dormia, porque como eu me esforçava muito, fazia muito movimento que não era para fazer, eu acabava assim, concentrando uma dor e a circulação. Quando eu parava, que era hora de descansar, era a hora do terror. Então, geralmente era de madrugada em clara, com muita dor na mão. E aí, no dia seguinte, eu acordava com muita dor, mas você faz movimento, o corpo da gente esquenta, você... Não é que a dor passa, você desfoca. Você não fica com foco na dor. Tu entendeu que como conviver com a dor, né? Porque antes de eu ter esse tumor no dedo, eu já tive outros problemas graves de saúde. De rim, até mesmo cirurgia de aborto, problemas mesmo de enxaqueca, que é muito grave no meu caso. E agora eu não vou falar todos, mas eu tive vários problemas de saúde. E eu sempre trabalhei com dor. As minhas clientes que têm mais de 15 anos comigo, de 10 anos, elas me socorreram várias vezes, elas sabem que eu vou no meu grau máximo ali, de limite. Então eu falei, doutora, eu vou tirar de letra. A doutora perguntava, você vai conseguir trabalhar? Eu falei, eu vou tirar de letra. Só que o tumor foi avançando, avançando, até que teve uma hora que eu fiz uma outra cirurgia. Na primeira cirurgia, eu me recuperei bem. Eu fiquei 2 meses trabalhando bem segura, a recuperação muito bem. Só que quando foi em novembro para dezembro, eu tive uma agressão no dedo. E eu coloquei na primeira cirurgia uma prótese, né? Retirei o ossinho, coloquei uma prótese, um cimento ósseo, que chama. E ele, no caso, substituiu o osso, mas meu dedo aparentemente era normal. Então, ele ficou duro, eu não movimentava a mão, porque afetou os tendões, né? Que todos os tendões são interligados. Então, eu perdi o movimento da mão, fazia fisioterapia diariamente, todos os dias, por meses, fisioterapia. E aí, depois eu ia trabalhar. Quando chegava a fisioterapia, era muita dor. Só que eu tenho profissionais excelentes lá no meu espaço, né? Uma delas, a doutora Edileia, que trabalha com acupuntura, e ela me salvava. E ela fazia acupuntura, que aliviava a minha dor, e depois eu ia trabalhar. E sem contar que eu fiquei 1 ano tomando morfina. Eu tomava morfina a cada 4 horas, e eu tomava vários outros remédios, né, para combater a bactéria, e morfina uma quantidade assim, que era o Trol e outros lá que já não dava efeito, a doutora ia aumentando. E eu vivia à base de pregabalina e morfina. Então, acho que a gente achava sempre que estava tudo bem, mas a medicação estava me sustentando ali. Então, chegava 1 hora da tarde que eu já não conseguia trabalhar, porque era tanta medicação que eu tinha tontura. Então, quando eu levantava do meu rosto para andar, parecia que eu ia para um lado. Ou às vezes eu ficava a cabeça abaixo e não conseguia erguer a cabeça. Eu tinha que me manter ali inventando alguma história ali até eu conseguir levantar, porque eu sofri muita reação das medicações. Isso foi mais de 1 ano. Mas fui indo. Nesse processo, você pensou em desistir? Teve um momento? Porque você fala, né? Eu trabalhava. Eu estava fazendo isso, mas eu trabalhava. O que acontece? Eu não sei se é a minha cabeça ou da maioria dos empreendedores. A responsabilidade acaba dominando mais os meus pensamentos. Eu já tenho uma natureza muito responsável. Então, assim, eu pensava no sentido que, será que eu vou ter que parar de trabalhar? Será que eu não vou mais conseguir trabalhar? Porque quando começou a piorar, né, em dezembro de 2022, 2021 para 2022, em janeiro mais precisamente, Bem recente, né? eu tive uma piora muito grande. Então, eu achei que eu não ia mais conseguir mexer a mão, eu achei que eu não ia conseguir mais atender cliente. E quando foi de janeiro, dezembro e janeiro, que eu tive a necrose, né, que apodreceu e fedia absurdamente, eu falava, como que eu vou atender estética, que você vende bem-estar, você vende toque, você vende aroma, você vende vários sentidos, né? É cheiro, é olhar. A minha mão, ela não dava o toque que eu podia porque ela estava enfaixada. Então, já no toque, você já não tinha aquele toque, era ataduras.
Quando eu tocava com o dedo, era a ponta do dedo indicador. A minha mão, ela tinha um cheiro insuportável, que a minha sala da minha casa era insuportável, a minha porta do meu consultório eu não podia abrir, aliás, não podia fechar. Tinha que ficar com a porta aberta para o cheiro concentrar, mesmo com a atadura. Então, eu envolvia muito filme PVC na mão para ofuscar, e a cada cliente eu trocava. Mas você era indicado? A doutora mandava mobilizar, era um curativo normal que eu tinha que fazer para não posar bicho e aquilo mais, só que exalava. Então eu exagerava na atadura e colocava filme plástico PVC, porque aí concentrava ali para trabalhar. Aí quando ela falou assim de trabalhar, era porque eu só pensava, eu pago aluguel, funcionária, todos os custos de uma empresa, como que eu vou fazer? Se eu pensasse em desistir, que foi a pergunta, eu teria que fechar a clínica. E aí seria uma coisa decisiva? Se a doença é um processo que você passa e acaba. Então, eu estava esperando esse momento acabar. E ia acabar. Só que no meu caso foi protelando. Porque eu acabei tendo uma bactéria grave, a bactéria não se resolvia. E foi avançando, avançando. E aí meu dedo foi deformado, né? Chegou a ficar totalmente necrose. E como eu não movimentava a mão e a dor até o tornozelo, que assim, o tornozelo, a parte do braço, eu achava que do meu punho para baixo a doutora ia ter que tirar, porque era muita dor. Todo desconhecimento depois de essa crença. Na verdade, sim, eu tenho muitas amigas médicas, muita da área da saúde, e algumas eu atendia e elas olhavam e Cláudia, não vai ter jeito. Você tem que fazer alguma coisa, porque você vai acabar perdendo a mão. Então, eram comentários, a minha médica super atenciosa, tirava todas as minhas dúvidas, eu ia semanalmente na minha doutora por muitos meses. Eu tinha todo acompanhamento. Só que cada médico fala uma coisa. E a minha amiga médica falava coisas mais me botando terror. Então eu falava, pô, se eu tiver que parar, eu vou fechar a clínica, eu não posso. Então o que eu pensava? Eu posso não atuar fazendo a prática, mas eu vou administrar, eu vou treinar. E aí eu vou ganhar dinheiro de outra forma. E até porque eu gosto de falar, eu dou aula, eu falei, eu vou dar aula, eu vou ensinar. Mas não pensava em desistir de forma alguma. Eu só pedi a Deus nas orações que ele pudesse me dar uma estratégia para eu trabalhar enquanto aquele tumor estava ali, né, sendo tratado. E aí, quando foi em janeiro, eu tive uma melhora. E aí, a doutora falou que estava tudo bem, que eu ia conseguir trabalhar. Ele ficou uns 3 dias muito clarinho, branquinho mesmo. Cheguei até a passear nesse dia, fui para o zoológico com a minha filha, tirei várias fotos da mão, mandei para ela. E eu falei, ai, vai melhorar. Aí veio aquela esperança. Ainda bem se eu fechasse a clínica. Se eu descomunicasse a todo mundo que eu estava doente, as pessoas não iriam lá na clínica. Como era férias, então cada um pensa que quer. Os poucos que iam, me via com a mão enfaixada, estou em tratamento. E aí foi passando. Só que em fevereiro eu agravei. E aí piorou muito, muito. Eu tenho fotos, pena que é feio, né? Não, mas eu mostro para vocês depois em off, assim. O dedo tem até uma síndrome que fala que é dedo de cisne e cabeça de martelo. O dedo da gente é assim, o meu é como se tivesse uma ponta mesmo de uma... Fala, Saís, de martelo de borracha. Esqueci o nome, marreta. Idêntico a uma marreta. Você não consegue imaginar que o dedo dobrar e ficar um próximo de uma marreta, assim. E aquilo, gente, latejava, era uma... A dor não consigo descrever na entrevista, mas era uma dor, assim, de muito choro. Eu resistente, até que tinha momentos que eu ia para a clínica, e quando eu chegava lá que alguma pessoa me via, seja cliente ou pessoas que eu trabalho com vários prestadores de serviço. E aí, como é que você está? Aí me desabava, porque eu estava forte até você não falar comigo. A gente, quando está sofrendo, mulher assim, vai dar um abraço, eu acabava em lágrima. E quando você se concentra na dor, ela aumenta, ela tem uma proporção muito grande. Aí dominava meus pensamentos. Aí eu pedia licença aos clientes, ia para minha cozinha ou para o banheiro, respirava, a lágrima cai, seca, bebe uma água, voltei, tá tudo bem, Cláudia? Tá tudo bem. E segui o trabalho. E o que eu fazia? Pelo menos 2 por dia eu fazia. E aí mantinha. A minha assistente ficava lá fazendo outras clientes. A clínica, lógico, entrou numa crise financeira. Que eu fiquei com uma despesa absurda, né? Mesmo eu tendo plano de saúde, muita medicação cara. Muita coisa. E muitas idas a médico. Então, assim, tanto combustível quanto Uber. Era um gasto absurdo e eu não fazia dinheiro. Mas aí eu pensei, eu tenho que ter uma estratégia. E foi até nesse processo, né, que eu fui passando, que eu fui convidada para escrever o livro. Porque a gente busca em Deus alguma saída e Deus te dá. E aí, tanto que quando eu vi o convite do livro, eu pensava, tá aí, se eu não puder trabalhar, eu vou escrever. Mas eu não vou deixar de empreender.
Mas fui seguindo com dificuldade, a clínica com muitas contas, contas mesmo, me afoguei em conta, 3, 4 meses, assim, eu não atrasava nem o salário e nem atrasava a minha funcionária. Aliás, o salário da minha funcionária e nem o aluguel. Do resto, caixinha da poupança lá de conta. E aí você tem o benefício, como eu falei, né? A gente legalizada tem o benefício. De fato, eu fiquei na licença que eu não trabalhava, esse dinheiro eu fazia o mais urgente, remédio, essas coisas. E como eu tenho prestadores de serviço que trabalham no meu espaço, eu tinha outros meios de fazer dinheiro que eu inteirava e pagava os essenciais, né? Mas a minha mão de obra que levava mais, isso eu não tive por muitos meses. Até que chegou fevereiro de 2022 e eu fiz a cirurgia que eu amputei o pedacinho. Que aí foi quando ela teve uma melhora, a gente correu para o centro cirúrgico para operar, porque se ela avançasse eu ia perder parte da mão. E aí nessa cirurgia, sim, graças a Deus, eu me internei achando que eu ia tirar um pedaço maior, que o sistema estava... A doutora me explicou, né, que seria uma coisa mais grave, e eu fui muito feliz. Eu lembro que no centro cirúrgico, na sala ainda no quarto, eu, minha mãe e a médica. E a doutora falou, nunca vi ninguém feliz porque vai amputar um pedacinho do dedo. E a doutora chorou comigo, triste, porque ia ter que amputar meu dedo e tal. E eu trabalhando com a mão, porque ele lembra o tempo todo, né? Como a Cláudia vai trabalhar? Como é que eu vou fazer? Muita gente da família perguntava, minha mãe, e agora, como é que vai ser? Só que aí eu estava muito feliz. Não me perguntem como. Eu estava feliz. Mas eu Você consigo consegue entender. Eu imaginar? consigo entender a tua felicidade. Porque é o que você falou. Trabalha com a mão e vai se manter, vai aí, 90% da tua mão, se uma perspectiva de perdê-la. Então, realmente, eu acho. Quando a doutora fez uma pergunta para mim, lá no quarto antes de ir para o centro cirúrgico, Cláudia, você tá feliz, a gente vai para o centro cirúrgico, eu não queria fazer isso com você, meu pai fizemos de tudo, é a última coisa que a gente queria fazer. Aí eu falei, doutora, pensa que a senhora não tá amputando um pedacinho do meu dedo, nem a minha mão. A senhora vai tirar a minha dor, a senhora vai amputar a minha dor. O que eu preciso é viver sem essa dor. Toda semana eu tava nela, ela trocando receita, tentando medicação, e nada tirava a dor. Então era o que eu queria me livrar. Eu já imaginava assim, eu sem o dedo, toda feliz, porque eu queria estar sem dor. Porque antes de eu fazer isso, eu fiquei o mês de janeiro inteiro praticamente desacordada, dormindo. Eu tomei tanto remédio que me fazia dormir, igual um coma induzido. E eu fiquei dormindo. Nesse tempo eu tive o Covid, fiquei muito grave, fiquei muito mal. Em janeiro de 2022 eu achei mesmo que eu ia morrer. Porque a bactéria estava muito avançada, a dor era algo Eu surreal. vi ela falando dessa forma, só até para descontrair. Ela falando desse negócio de tanta doença, eu lembrei daquela música do Titãs, Pulsa ainda pulsa. Exatamente. Porque Exatamente. Então, assim, eu pensava, gente, que fase é essa que eu vou passar, né? E aí, quando chegou o momento de cirurgia, foi o grito da liberdade. Para mim, foi assim, a felicidade. Falei, vamos resolver o pepino. E assim foi. A doutora me operou, depois foi no quarto me deu uma boa notícia que a bactéria não estava tão avançada como a gente pensou, que quando abriu deu para salvar. Eu tirei a primeira falange apenas. Os pontos ela fez a ponta do dedo, vocês podem ver que é bem bonitinho, não foi uma coisa feia. E aí ela foi, me avisou. E a princípio eu achei que minha mãe ia fechar normal, né? E aí foi sucesso total. A cirurgia foi bem sucedida. mostra na câmera, vê se ele consegue fazer. Eu não sei se consegue dar o zoom, né? Eu não pode consigo pode esticar, ver. pode esticar. Estica a tua mão, Estica. isso. Agora pra cá, tu vai pegar essa câmera aqui. Isso. Em cima do livro aqui. Aqui no caso, esse dedinho aqui. Dá pra ver por causa da questão É da. porque aqui eu não tenho essa visão, né? E aí eu fiquei muito feliz. Eu operei dia 22 de fevereiro. Aí eu fiquei de repouso alguns dias, voltei a trabalhar depois do dia 10 de março, 15 de março. E super feliz, fiz um vídeo, né? Esses vídeos que a gente posta. Gente, tô voltando com tudo, agora é pra valer, fiz umas fotos. E aí me enchi a agenda. E aí dia 30 de março eu fiz aniversário. Aí falei, vou recomeçar, vou começar do zero, porque eu tava afundada em dívida, sem cliente, porque a agenda estava parada por conta do meu plano de saúde. E aí, dia 1º de abril, parece mentira, a Mesquita inteira, a Baixada Fluminense, sofreu aquela enchente, né, do ano passado. E aí, no meu espaço, entrou muita água. No centro de Mesquita, o meu comércio foi o mais atingido. E eu tive umas perdas muito grandes de equipamentos, móveis, descartáveis, produtos. Um custo muito alto, além do estrago que a clínica ficou. E aí eu falei, caramba, eu estava ainda com a mão recém-operada.
Minha família super me apoiou, limpou, fiz um mutirão, minha família, meus amigos, os prestadores de serviço, mas eu também coloquei a mão na massa. E arrisquei, né? Pegar uma bactéria de novo, mas Deus é maravilhoso, né? Limpei a lama toda lá, o dedo sujou, mas não deu nada. Depois disso, foi muito boa a recuperação, graças a Deus. Show de bola. A minha pergunta é a seguinte, eu tô ficando na dúvida, assim, sobre a questão da dor, né? Porque às vezes você falou sobre tirar uma parte para poder minimizar a dor. E isso não acontece, né? Você tem algum tipo de dor ainda no local? Muito. Porque o pessoal fala muito quando vai tirar o dente, né? Que o dente, Ai, e acha que vai resolver, às vezes você tem dor de dente no lugar que você... Isso. Então, essa questão é uma questão neurológica, é bem difícil de explicar. Porque, pra você ter ideia, para tratar a dor do meu dedo, eu faço acompanhamento com a minha neurologista, que eu tomo remédio de tarja preta, antidepressivo, porque você controla a mente para você não sentir a dor. Né? Hoje eu já não estou tomando, mas tomei quase um ano. Teve alta. Tive alta, não, me dei alta. Porque os Que médicos. ninguém não usou, né? Não, meus médicos, eu comunico tudo. Eu sou uma paciente muito obediente. Porém, quem sabe da nossa dor é o nosso corpo e a gente. Então, assim, os remédios dão efeitos colaterais. E aí eu tratei muitos meses com a minha médica. Ela tentou de tudo, a dor realmente ficou, porque tem a memória, como se você tivesse o dedo aqui, e aquela dor você fica traumatizada. E você sente a mesma dor como se tivesse com aquele tumor. Só que você não tá. E aí a doutora entra com outras medicações, como a pregabalina 1, trata a parte neurológica, né? E aí ela vai dando esse comando que você não tem mais essa dor. E aí, como minha mão travou, não fechava, eu fazia fisioterapia todos os dias. E você não pode ter agressão no local. E a fisioterapia é uma agressão. Por exemplo, o dedo tá duro. Aí a fisioterapia tem que fazer o dedo fechar. E aí força. E vários equipamentos forçando dor. Eu saía dali morrendo de dor. Eu não queria ir para fisioterapia. E ali você tem que tomar um remédio para você não ficar com aquela dor. Aí eu ficava neurologista e a minha cirurgiã, que é uma médica especialista em tumor. Então, essa dor me acompanhou por muitos meses. Eu sofri ainda mais depois. E todo mundo perguntou, agora se livrou. Cláudia, quem sabia, né? Agora tá bom, eu não. Mas eu não ficava relatando também detalhes. Só que sim, eu sofri muito. E aí a doutora foi por muitos meses mudando. E eu continuei com a morfina, tanto que eu tomei por mais de um ano. Morfina. Tinha madrugadas que eu tomava 3 comprimidos de morfina. Tipo assim, tomava um, outra marca, eu tomava outro. E eu falava, doutora, eu tomei porque eu queria parar de sentir dor. E aí a doutora falava que depois de um ano isso provavelmente ia parar. Gente, um ano parecia 10. Mas chegou o ano. Esse ano, em fevereiro, fez um ano. E por incrível que pareça, quando foi em março, a dor diminuiu. E o dedo, ele é duro, né? Ele é para fora. Então, assim, eu pego um copo, bato no armário. Vou abrir uma porta, eu bato também. O que eu fui vendo? Que eu batia muito o dedo. E nisso que eu batia muito o meu dedo, eu magoava. Então, você tem que ter uma gordurinha. Todo mundo tem. Uma aqui é puro osso e pele. E eu magoava, pancada em cima de pancada. E aí não tinha como melhorar. Aí todo mundo até fala assim, mas onde está doendo que você mais bate? Só que não é no meu caso esse. É porque o dedo está exposto. Você vai fechar a mão, o dedo fica. Então, vai pegar uma maçaneta, vai cortar um pão, tipo, coisa simples. Cortar pão. Eu sempre corto o dedo, porque o dedo tá pra fora, a faca tá, ia lá no dedo. Aí eu não passava nunca mais manteiga no pão, nem requeijão, nem nada. Só quando alguém cortava o pão pra mim, pegava o pão seco. O máximo que dava pra fazer é pegar o dedo e passar de perto. Quase isso. Uma boa ideia. Então, assim, eu fui deixando essas coisas que eram pequenas de lado para me adaptar. E aí, quando fez um ano e meio, mais um ano e 2 meses, eu percebi, porque olha o que eu fazia, que doideira. Eu batia no meu dedo para ver o grau da minha dor. Tá assim, não posso fazer isso. Aí passavam os meses, batia de novo, sério, filho. Batia porque eu não tocava no meu dedo. Então, a dor é tão grande, eu não tocava nem para lavar. Autoflagelo, né? Eu fazia tipo um termostato, tá? E ali foi. Quando chegou em março, eu lembrei, um ano. Tá legal, vou fazer mais coisas. Então, eu comecei a fazer mais coisas que a dor é suportável. A Fabi já viu algumas vezes eu esbarrar o dedo e todo mundo ao meu redor, assim, ouvia o grito. Era uma coisa impressionante. Eu esbarrava, era um grito terrível. E eu não gosto na vida das pessoas. Então, eu ia pro banheiro, apertava, a gente lembrava de apertador. E aí, eu engoli o choro, aquele segundo, voltava plena. As lágrimas, às vezes, tendo assim, e seguia. E depois de março já não acontecia. Só de vez em quando, se a pancada for forte. Hoje uma dor mínima,
Mas ontem eu bati o dedo, eu senti muita dor. Mas depois de 20 minutos, eu esqueço a dor. Antigamente não, se eu batia, era o dia inteiro chorando. Aí agora já convivo normal, entendeu? A outra pergunta é o seguinte, sobre os movimentos que você faz, que você acabou adaptando os seus movimentos. Você falou que teve o feedback é satisfatório, mas você conseguiu comprovar em estudo os movimentos que você faz são os mesmos tecnicamente do que você aprendeu com a tua mão boa? Você Não. conseguiu fazer essa avaliação? O feedback é positivo Sim, das entendi a pessoas. pergunta. Não, assim, o feedback é positivo, mas eu sou crítica com o meu trabalho. Eu não tenho, assim, um estudo comprovando. Mas eu tenho limitações reais, física, a mão não fecha para eu pegar cliente mesmo, se fazer um toque, não. Na limpeza de pele também não. Mas a pesquisa a Cláudia Gueiros consegue, né, realmente perceber que eu olho muito para minhas mãos, sempre eu fiz isso, eu trabalho olhando para o meu toque. Então, quando o dedo muito levantado, eu concentro o movimento, jogo mais atenção do que antes para levar o máximo de toque possível. E assim, sim, é possível dar o mesmo resultado. Isso me causa alguma dor ainda, porque eu forço tendões que traz a dor no punho, né? Você falou sobre Tendinite, bursite e o síndrome do carpo, né? Que chama na outra mão, porque eu acabo forçando muito a outra mão. Mas assim, cientificamente não tem. Mas o resultado, porque a técnica, por exemplo, o que ele acontece? Você dá uma aula, você ensina a técnica para 5 alunos, mas cada um tem um jeito. Cada um vai se adaptar. Então, eu adaptei minha técnica. Não é à toa que hoje tem os métodos, né? Método de massagem, tal, método daquilo. Então, hoje eu tenho um método Cláudia Gueiros sem dedo. Mas no futebol, por exemplo, tem muita gente, não sei se você gosta de futebol ou acompanha, tem as pessoas que são destras e as pessoas que são canhotas, né? Que a gente chama. E tem pessoas que são ambidestras. Muitas dessas pessoas desenvolveram essa técnica após, quando na época da infância, tinha um tampão do dedo, perdia, aí na hora de conduzir a bola, chutar, conduzia com o outro. E aí desenvolvia uma habilidade por conta dessa deficiência, mas era uma deficiência momentânea. Né? No teu caso, você acabou por conviver com isso, por criar um meio. É isso que eu estou te falando, porque eu acredito até, inclusive, porque eu fiquei pensando, porque como a gente conversa com muita gente que é mentora, que é coach, eu tô ficando pensando assim, daqui a pouco você desenvolveu o teu próprio método de falar, porque assim, é incrível. Então, e assim, eu me cobro muito em tudo, né? E tem a parte ruim, mas tem a parte boa, porque eu não me boto como vítima. Porque em tudo tem alguém pior, passando uma situação pior. Então, pensa assim, você vê uns vídeos das mulheres que não tem mão, nem braço, e cuidando de criança, fazendo tudo com as crianças, com filho, normal. Aí, o que é você com o dedo? Um pedacinho do dedo. Para os olhos do outro, até aí, Cláudia está na vantagem. É normal. Eu via isso, mas a doutora me trouxe uma informação que é verdade. Uma pessoa que nasce com uma deficiência, já sem a mão, já nasce sem o braço, ela já cresce sabendo tudo. Ela vai fazer tudo com o pé, com a orelha, igual a pessoa pinta com a boca, porque ela aprendeu assim. Nós não. Nós temos que reconstruir. E a gente tem as crenças, nós temos as células de memória e o comando que vai no automático. É onde eu batia muito a mão. Porque nessa do ir no automático, meu mão não podia fazer certos movimentos. Então, o que eu percebi? Que eu tinha que me readaptar. Então, eu posso citar umas coisas simples. Tem até uma parte assim, hoje até que eu tô bem tranquila. Se eu fosse outro momento, eu ia chorar. Eu tenho uma filha que fez 6 anos, a Valentina, e ela era bem menor nesse processo. E tudo começou com uma pirraça que ela fez. Ela deu um chute na minha mão e eu estava recém-operada. E eu cheguei a desmaiar, fiquei desacordada alguns minutos. E quando eu acordei, eu achei que eu não ia chorar, mas eu choro. Sem desculpa. E quando eu acordei, era muita dor. Muita dor. E só tava eu e ela, não tinha ninguém pra me socorrer. E aí, na hora eu fiquei nervosa, eu não fui sábia. Eu briguei com ela, eu gritei com ela e eu falei, olha o que você fez com a mamãe. Mas depois, da cabeça fria, né? Tipo assim, eu fui errada, porque uma criança não faz pirraça, você ou contei a pirraça dela ou você ignora. Eu mesmo com a mão recém-operada, eu fui tentar conter. E aí deu o que deu. E aí foi onde a minha prótese subiu o cimento que eu tinha,
ele foi para um lugar que ele não teria que ter, e o meu dedo virou um circunflexo ao contrário. E no dia seguinte eu fui buscar socorro, o médico botou sangue frio, o dedo no lugar, e eu fazia raio-x por semana. E quando eu fiz o raio-x, estava tudo lá para cima. E foi ali que desenvolveu a bactéria. Por isso que deu a bactéria, não foi o tumor em si. Foi uma complicação pós-operatória. E aí, obrigada, Felipe. E aí, o que aconteceu? A minha filha ficou meio traumatizada. Ela ficou se sentindo muito triste com razão, porque ela é muito inteligente, ela percebeu que de alguma forma ela foi responsável pelo que aconteceu. E para tirar aquilo dela? Eu tive que ser orientada por pessoas especialistas, como pastores, psicólogos, como tratar aquela dor dela. Eu estava em casa de repouso. E quando eu orava, um dia me deu assim, né, uma coisa. Eu falei, vou botar minha filha para orar por mim. E eu pedi ela para colocar a mão sobre a minha mão. E a gente sempre ora junto. Eu oro, ela repete, ou eu oro e depois ela ora. Isso ela tinha 4 anos e pouco. E aí ela orou pela minha mão. E essa oração, sem querer, foi gravada. Porque eu sentei em cima do celular e eu estava falando com uma cliente anterior. E o celular, a mensagem foi enviada para essa cliente, eu nem sabia. E ela orando. E ela repetiu essa oração por meses. Exatamente a mesma oração. Ela pedia para Papai do Céu, né, devolver um pedaço do meu dedo, devolver o meu dedo bom, fazer meu osso crescer. E pedia várias coisas para eu poder fazer comida para ela. E uma coisa que ela falava muito sentido, Papai do Céu, cura minha mãe para que ela possa cuidar de mim, para que ela possa pentear o meu cabelo. Porque nunca mais eu pentei o cabelo da minha filha. Mas claro, você tem as 2 mãos ainda. Um cabelo de uma mulher, ainda mais grande de uma criança, você segura com umas mãos e penteia com a outra. E eu tinha que ter o apoio para segurar. E nessa época eu não mexia a mão para nada. Então eu não penteava o cabelo dela. Meu esposo ficou com essa tarefa. Então aquilo me comovia, porque ela pedia chorando a Deus para eu pentear o cabelo dela. Ai, mas o que era o trabalho? Trabalho não era nada. Como é que você trabalhava e você não penteava o cabelo da sua filha? Porque são movimentos que eu não sei explicar, mas os movimentos do meu trabalho eu faço com apoio do polegar. E o trabalho diário, como lavar uma roupa, pentear um cabelo, segurar uma faca, você precisa fechar a mão e firmar. Como lavar uma louça. Então a gente não segura um copo, lava. Eu lavo, mas como é que eu seguro? Eu deixo cair, quebrei coisas que eu nunca quebrei, então por aí vai. Essa oração, fiquei sabendo que foi, e depois minha amiga mandou emocionada. Que coisa mais linda! E eu, que coisa? Essa oração da Valentina. E eu botei em favorito, compartilhei com a família, e aquilo me comoveu. E aí Deus foi me dando estratégia de orar com ela para que ela entendesse que ela não era a responsável por tudo que estava acontecendo. E minha tia, que é pastora, fez um ato profético comigo por telefone. E a gente fez por muito tempo a oração do Vale dos Ossos Secos. Que é, se eu não me lembro, é Isaías? É 37? Isaías, amiga? 37. E aí eu li aquele capítulo com ela e depois orava. E ela orava com a mãozinha em cima da minha. Quando eu fui passando todo esse processo que eu melhorei, ela viu que a oração dela tinha poder. E eu fiz questão de falar que foi a oração dela, que foi ela que curou a mamãe. Então, ela emocionalmente se recuperou. Eu fiquei muito comovida com aquilo. E eu tinha que provar que eu estava boa para minha filha não ficar com trauma. Então, quando eu sentia dor, eu ia pro banheiro para ela não ver. Eu não deixava ela ver chorando. Eu ia trabalhar, ficava feliz. Ó, mamãe hoje trabalhou. Porque se eu não superasse isso, ia ser além de uma dor física e de um dano na empresa. Eu ia deixar minha filha se sentindo culpada para a vida toda e que ela foi responsável por uma perda do pedacinho do meu dedo. Então, é muita coisa na emoção pra gente, né? Então, assim, o emocional ficou muito abalado. Ficou muito abalado. E aí, foi um processo que nós passamos, superamos. Hoje ela fez 6 anos, dia 5 agora. Mas ela tinha 4. E ela é muito ligada nisso, e ela acompanhou todo o meu processo ali. E ela era uma que falava, fazendo carinho nela, ai mamãe, essa mão não tá fedendo. Ai mamãe, não vou ficar na sala não, tá? Porque a sala tá fedendo. Porque é criança espontânea, né? Aí eu ficava, meu Deus, tá pra criança falar porque tá fedendo muito, né? Então foi mais ou menos isso, gente. Deixa eu tomar um fôlego aqui. Maravilha, maravilha. Enquanto eu vou dando jabá aqui, dia 19 de agosto temos o evento Monte Web Negócio, tema Mente Brilhante. Vai estar lá, né, Cássia? Firme e forte. Maravilha, maravilha. Vamos ter ciclo de palestras. Vamos contar também com a presença da Cláudia.
É isso aí. Vou vender esse livro lá, vou virar best-seller lá. Vai ser lá. Prometido. Ele já é best-seller, já. Não, então vai dobrar. Vou lançar outro. Não, brincadeira, mas eu tenho muito livro para vender ainda. Sempre o apoio é bom. Vamos para lá. E aí, ciclo de palestra, network e o principal, né? O que é o principal? Coffee break. Não coffee break. Se tiver coffee break, eu Meu Deus. nem me chamo. Então, Se tiver, chama ele aqui. Rocha Miranda, né? Igreja Assembleia de Deus Central de Rocha Miranda. Teve lá, né? Bem no centro de Rocha Miranda, tem essa. Fácil. Estou pensando no coffee break. Vai ter a metrô, trem, Uber, 99, ônibus, agora tem até táxi aqui, táxi moto também, pode ir dessa forma. Baratinho. Bota no comentário aí que tu quer participar, que eu vou entrar em contato com você aí. Ou se não, dá uma olhada lá no meu perfil, @montewebcast, que você vai ver mais informações lá. É a fotinha da Cláudia Mires falando, eu vou, tá bom? Tá, resposta? Oi? Tô sem folha. Pode mandar a pergunta. Eu vou te perguntar. Não, na verdade, nossa brincadeira, o horário avançou e muito. Né? Eu vou só. Mas hoje no caso a gente. É 1 hora, né? Hoje? Já tem um tempinho só para concluir as perguntas. Não, perfeito. O que eu queria saber é o seguinte: você ainda. Tentar reformular aqui a pergunta. Mas assim, esse processo no teu relacionamento, qual foi a repercussão disso no relacionamento, né, nas amizades? Como é que foi isso para você? Você falou da questão do cheiro, por exemplo. Mas no modo geral, o que acrescentou? Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente pensa em pessoas, né? Foi uma coisa que traz um ensino, que é uma dificuldade que a gente vê quem está do nosso lado. Porque quando uma pessoa fica doente, tem sempre que se afastam. E às vezes não é por nada, é porque para você não ocupar ela, para você não pedir algumas coisas a ela, ou porque as pessoas realmente... Eu não sei nem explicar porque as pessoas se afastam de tanta gente doente. Porque, pelo menos, as mulheres, elas sofrem muito isso. Tem uma doença, o marido logo separa, ou arruma outra. A minha mãe falava assim, por exemplo, quando tinha alguém que tinha filho na família. Aí a gente falava que iria lá, era mais novo, aí ela falava assim, não vai por causa de incomodar, vão incomodar. Então, ela falava muito bem, mas você falou também, tem gente que pode achar que vai pedir. Vai pedir alguma coisa. Então, assim, eu falo que sou abençoada e que eu sou mimada por Deus. Porque em tudo, Deus só acrescenta coisas boas na minha vida. Se eu já tinha amizade boa, apareceu mais, porque as amizades não me abandonaram. As clientes poderiam procurar outro esteticista. Elas não deixaram de fazer comigo, com o dedo fedendo, com o toque mesmo, assim, não por completo no início, porque não era 100%, por causa do agravamento da doença. E assim, se mostraram fiéis ali a mim. Minha própria filha o tempo todo do meu lado, meus irmãos, minha mãe, todo mundo. Né? Eu tive um único problema, mas não foi por conta da doença, eu acho que foi coincidência. Não existe coincidência, né? Eu usei a palavra errada. Propósito do Senhor, que eu tô falando aqui que todo o Brasil vai ouvir, né, no YouTube, mas no meu casamento. Mas porque eu já dei o testemunho, já tá em rede social o meu testemunho, todo mundo é ciente. A gente estava passando por um processo difícil e piorou muito. Porque foi um momento que eu precisei de muito cuidado, ou total cuidado, e eu não tive. Mas nós já estávamos em um processo mesmo de crise, vamos dizer assim. E ali Deus tratou comigo, era uma coisa que tinha que acontecer. Inclusive, eu até falo que isso tem tudo a ver com o meu casamento, porque foi o dedo da aliança do casamento. E eu tive que tirar a aliança e depois nunca mais voltei, porque o dedo era uma rolha bem inchada. E como é que eu usava a aliança? E aí, depois desses meses todo, né? Foi nem tantos meses, porque eu operei em fevereiro. Em março eu tive uma experiência com Deus e eu pedi perdão ao meu esposo alguns meses depois, em maio, e pedi para ele renovar votos. A gente fez renovação de votos. E aí eu fiz em dezembro uma festa, nós renovamos voto, e eu tô com uma aliança hoje que a minha anterior não entrava. E é uma coisa que eu tenho dificuldade, né? Porque depois eu falo, a aliança nem fica, né? Ou ela prende, porque incha o dedo, ou ela sai igual hoje, se eu fizer assim, escorrega, porque o teu dedo fecha. O meu não fecha, a aliança cai, né?
Então, assim, mais a questão de relacionamento, meu aprendizado foi isso. É você realmente ver com quem você pode contar. Porque as amizades normais, assim, liga, você não pode servir, some, ninguém vai na sua casa, ninguém te oferece nada. Eu não, tinha amiga que ia lá no meu portão pegar minha filha e levar para a escola, amiga que ia lá levar comida, amiga que me dava banho, pessoas que se ofereciam para fazer as coisas na clínica para mim. Então, só provou o quanto eu sou amada e que pode ser qualquer situação que eu sempre vou ter amigos e família para me ajudar. Isso aí eu não tenho dúvida, entendeu? A rede de apoio não passou sozinha. Tive momentos sozinho. Eu acho que tem processo que faz parte. Você tem que viver sozinho, porque o processo é seu. E eu não sei, eu acho que todo mundo tem isso, né? Fala assim, se precisar, me liga. A gente liga. Verdade. A gente não liga. As pessoas não vão adivinhar que você precisa de ajuda. Você precisa falar. E demoraram muito a saber que eu estava nesse caso grave. Porque eu fiquei Deus e minha filha dentro de casa. Aí depois que algumas pessoas tomaram ciência do que estava acontecendo, e um foi falando para o outro, e uma rede de oração recebia vários pastores orando por mim todos os dias, tanto na minha casa quanto por telefone, diariamente, de manhã e de noite, de manhã e de noite, e foi quando teve um mover de oração que tudo começou a fluir. Mas antes eu fiquei quieta, então ninguém nem sabia que eu estava com problema na mão, achava que era tendinite, como eu falei, as pessoas achavam que era um erro, ninguém imaginava que eu estava tratando um tumor, e que eu estava todos os dias em médico tratando, entendeu? Mas quando a gente fala e solicita ajuda, aqueles que são amigos, eles te ajudam. A gente tem que aprender, isso também mostra a humildade, porque nós somos muito orgulhosos, né? Então, assim, se você não é humilde para poder ligar, por exemplo, você, Cássia, por favor, já não tenho como cozinhar, compra para mim. Que eu tive situações assim, de abrir o portão, olhar quem estava passando na rua, vem cá, aí chamar um vizinho que eu nem falava e pedir para comprar um miojo para poder comer ou dar para minha filha comer, porque eu não tinha como fazer uma comida, que era um dia de uma dor extrema. Entendeu? Então, assim, eu não conseguia apoiar nada. Uma pessoa orgulhosa, ela ficaria com fome. E aí, pessoas que nunca entraram na minha casa tiveram que entrar para me ajudar. E assim, eu sou pidona em tudo. Eu peço, eu sou muito falante, mas eu também peço muito. E as pessoas até brincam, pô, tu pede muito. Eu acho que isso é um ponto positivo, porque pelo menos não deixa o orgulho me tomar. Se eu tô com fome, eu te peço um pão. Se eu tô sem dinheiro, eu te peço alguma coisa emprestada. Mas assim, eu peço se eu precisar. Mas Deus, ele supre a minha necessidade. Dificilmente eu vou precisar disso. Porque quando eu preciso, Deus encaminha pessoas como anjo para me ajudar sem nem eu abrir a boca. Porque ele sonda o nosso coração e sabe a nossa necessidade. Então, isso é a prova de onde eu falo que eu sou mimada. Porque Deus, ele enviava na hora certa, no momento certo, pessoas para me ajudar. E aí eu fui superando. Não sozinha, com esse apoio. Mas você viu uma, assim, tem uma, aquela best friend, aquela que você pegou assim, desabou tudo? Sabe que não? Sério? Tem uma, Né? Sempre tem uma, né? Sempre tem uma, assim. Na verdade, assim, eu tenho a Thaís de Góes, que é uma amiga, que é um anjo para mim, sabe? Eu peço, ela realiza. É quase um Aladim. Eu faço, ela faz, né, amiga? A Thaís, ela é um anjo no sentido, assim, de outras coisas mesmo que eu precisava. Por exemplo, remédio. Eu precisava, às vezes eu não tinha dinheiro. Ela mandava, ela lá na Barra, pedia na empresa dela em Anchieta, para um funcionário dela comprar numa farmácia de Mesquita e entregar no meu estabelecimento ou na minha casa. E era assim, ó, em 5 minutos, tá? Igual de mágica. Preciso de alguém que me leve ali, alguém me levava. E uma pessoa que estava na minha casa, na época até trabalhando, mas ela não tinha obrigação de fazer as coisas que ela fazia. Ela me dava banho, me dava comida às vezes na boca, fazia suco para mim, trocava minha roupa. É uma coisa muito íntima. E ela era, como é que fala? Remunerada para cuidar da minha filha para mim. E ela cuidava de mim. E com maior dedicação. Então, isso, ela nem está mais na minha casa, mas é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Além da minha família, né? Lógico que estava lá quando podia, mas todo mundo trabalhando, era a irmã Josi, né? E a Thaís, que eu por telefone, chorando, pedia essa ajuda. Eu falei que não tinha ninguém, porque era raras vezes que eu pedia. Mas quando pedia, elas estavam ali prontamente para me ajudar. Tem mais algum? Hoje mantém aí, só sucesso aí, né? Então, aí concluí na parte do trabalho, né? Depois disso tudo, eu continuei trabalhando e realmente eu vi que isso é uma limitação da sua mente, que a gente pode se reprogramar a nossa mente e adaptar aos movimentos, e eu sigo trabalhando. As dores, eu acho que ela não vai deixar por muito tempo, assim, nem por tanto tempo, mas também não vai sair de vez, porque a gente esbarra, mas a gente se reinventa, trabalha muito bem, e eu me sinto até mais realizada, porque eu vejo que com essa limitação nada me parou. E é onde eu falo que nada me para, porque quando você bota Deus na sua vida, é um combustível para você. Você não sabe, você olha, como é que eu vou fazer isso? E você não sabe.
mas Deus ele te capacita. Então, assim, como eu trabalho com as mãos, eu toco na cliente, faço meu trabalho e eu pergunto, como que está? A cliente, ela fala a real e eu vou melhorando. E foi passando os meses, eu vi que eu faço normal. Hoje eu faço no automático. Uma coisa que me incomoda é que meu dedinho está sempre pro alto. E é uma coisa que eu não consigo controlar. E aí repuxa muito meus tendões. Então eu sinto uma dor constante no meu punho. Tu tem a necessidade de estar fazendo fisioterapia direto? Direto. Mas eu me dei alta também. Porque eu ia todos os dias pegar Ô, paciente rebelde. Eu pedi a doutora para me trocar, ela me encaminhou para a clínica da dor. Gente, mas olha só, todo dia combustível, 4, 5 horas na rua, estacionamento, e eu voltava com muita dor. E eu percebi que a fisioterapia não está avançando. Tem coisas que você tem que aceitar que dói menos. Que não, a mão não fecha. Menos dói menos o dedo. Mas eu fiz mais de 2 anos. Eu não parei de uma hora para outra. Eu fui todos os dias, eu comecei 3 vezes. Depois eu comecei 2 vezes. Hoje eu tô 3, 4 meses sem fazer nada. Mas eu vou voltar. Só que eu voltar uma vez na semana ou 2 para insistir. Entendeu? Mas não é uma coisa que é prioridade para mim, não. Mas no caso da fisioterapia, até para você manter o... Mas é porque a fisioterapia me causa dor. Então eu quis dar uma descanso pro cérebro mesmo, que as médicas aconselham que... Não dizer a palavra que ela falou para mim lá. Mas acaba que o bem vira o mal. Porque ele traz uma dor que leva um trauma e eu fico sentindo aquela dor constante. Como eu estava cansada de suportar a dor, eu me permiti essa alta porque eu não fico essa dor forte. Mas eu vou voltar, entendeu? Mas eu tenho que voltar a tomar as medicações. E hoje eu não tomo medicação nenhuma. Não tomo medicação nenhuma. E essa e outras histórias estão aqui. Não. Não, porque eu estou escrevendo outros para deixar para as pessoas lerem com mais detalhe. Ali, no meu livro, né, ficou com água na boca, né, tem que cortar. Aqui no livro eu falo sim do empreendedor, mas assim, das experiências que eu tive resumidamente até eu chegar e como eu cheguei em ser empreendedora. Cada hora eu trago ela para mim, agora fazer a live para ela contar uma história diferente. Pois é. Gente, o livro tá com laço, não é à toa, né? Mas não, é porque eu tenho de fato muitas histórias. O livro é a história de sucesso. Então ele diz por que eu sou uma mulher de sucesso, por que a minha história é de sucesso. Falo da parte da maternidade na minha vida, que é uma grande história que eu posso falar a vida toda, que é o meu testemunho de milagre. E falo mesmo de como eu comecei a empreender. Eu estava até lembrando, Cássio, você me perguntou da outra vez, como que eu percebi que eu era empreendedora? Aí, como eu falo muito, aí eu contei, né, que eu comecei a vender. Mas assim, antes no livro eu botei um pedacinho, que eu comecei a empreender assim, eu já tive pet shopping, eu já tive gráfica, eu fui tendo várias coisas até ser esteticista. Então, eu falo mais dessa caminhada, né? E esse foi meu primeiro livro. Eu já tenho um pronto que vai ser lançado com e-book. Em breve eu vou lançar a data para vocês. E eu estou escrevendo uma biografia, só com a minha história sozinha. Então, se eu falar tudo, não vai sobrar nada para quem for ler, né? Mas realmente eu tenho muita história. Eu vou fazer... Tenho 44 anos. E eu comecei a trabalhar com os 9 anos, então são muitos anos de trabalho, então não dá para falar tudo. E o livro de o autor, ele te dá pouco caracteres, né? Então eu tenho 4 páginas ali só da minha história. Só que ele é incrível porque ele tem história de outras pessoas com histórias incríveis, então uma história complementa a outra. E a própria minha história, ela não toca tanto em mim como toca em você, mas tem amigo meu ali que tocou totalmente, eu vejo que eu posso ir além. Então, esse livro, ele me deu gás para continuar no meu objetivo. E, assim, eu tenho certeza que o outro que eu vou escrever vai ser best-seller também. Qual é o período? Tá pensando ainda para esse ano? Sim, esse que vai ser lançado como e-book é para esse ano. Agora, o solo, né, demanda um tempo para você fazer as coisas, você tem que fazer com qualidade, com dedicação, direitinho. Então, uma coisa de cada vez, porque como eu faço faculdade, atendo, é muita informação. Mas eu pretendo até março ou maio do ano que vem lançar o meu sozinho. Faculdade de quê? Eu faço biomedicina. Estou no 4º período. Maravilha. Então, considerações finais, fala mais uma vez como é que faz para você, para a gente adquirir esse livro aí, para te achar no seu consultório, rede social. Essa é a hora, olhando aquela câmera ali. Então, gente, como a maioria, né, já sabe, mas quem está chegando agora, eu sou Cláudia Gueiros, sou empreendedora no ramo da estética.
Tenho uma clínica de estética no centro de Mesquita, Rio de Janeiro. E o meu @ é Cláudia Gueiros Estética. Lá no meu @ tem um link, que você clica, já tem a opção Compre Meu Livro. E aí você consegue, né, adquirir o livro História de Sucesso, e os outros também vão estar nesse link. E como eu já falei aqui brincando com eles, mas é um livro que foi vendido muito em poucos dias, né, 3.000 cópias em 30 dias. Ele é best-seller, já tem o livro, né, da próxima vez eu vou trazer, que hoje não deu. E você ainda consegue, porque a gente já tem exemplares a ser vendido. A editora, ela mandou rodar uma quantidade muito grande, porque graças a Deus, como tem muitas pessoas de vários estados, então a demanda foi grande, então a gente ainda tem esse livro para entregar, e realmente vale a pena. É um livro incrível, que motiva você a realizar o seu sonho, motiva você a não desistir, e até o fato da história da minha mão, né, desse processo de tumor, eu resumo falando isso, né, que não existe objetivo para gente, não é objetivo, empecilhos para a gente desistir. Você perguntou, pensam em desistir? Pessoas que são determinadas, Cássia, a gente não desiste. A gente pensa porque nós somos falhos, mas assim, quando a gente tem a nossa fé, Deus no controle, pode ser a mão, pode ser o que for. Então o livro ele trouxe isso para mim. Se eu pensar em desistir, tem histórias ali que me motivam, de pessoas com dificuldade muito maior que venceu. E por quê? Deus ele deu a mesma capacidade para você, para ele, para mim. Então, se nós temos que saber usar, temos que saber usufruir. Então eu uso o que está em mim, tem coisas que é de Deus, e nem tudo eu sei, porque senão eu estava muito além, né? Mas cada história tem que ser da forma que é, porque Deus tem uma história para cada um. Então, até aqui eu cheguei, porque até aqui Deus me ajudou, e estou muito feliz com esse livro. E eu espero, né, se for da vontade de Deus, eu escrever outros e compartilhar com outras pessoas a minha história. E o objetivo, sim, é impactar vidas, é mostrar a pessoas que a gente pode, e que mesmo sem ter a probabilidade aos olhos do humano de realizar nossos sonhos, às vezes tão difíceis, a gente sempre vai realizar quando a gente determinar. Porque o que eu falo no livro é sobre a determinação, é não desistir. A própria história da minha filha que eu contei para vocês que não estava ao ar é isso. Eu insisti, foi 8 anos tentando até conseguir. E se eu desistisse, eu não teria minha filha. Então, eu sempre vou usar isso. É ser grato e nunca desistir. Os desafios vão vir, mas a gente está aqui para quê? A palavra de Deus diz o quê? Que no mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, que eu estou contigo. Então a gente às vezes dorme triste, chora um pouquinho, mas a palavra de Deus também diz, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo tem o seu tempo. Então quando eu passei esse processo do tumor, foi o tempo que eu tinha que passar. Foi ali que Deus me tratou na intimidade com Deus. Foi ali que eu tive essa intimidade de orar com a minha filha. Foi ali que eu vi quem é meu amigo, quem não é. Foi ali que eu vi que eu sou capaz de ir além, porque por muito menos eu poderia deixar de trabalhar. Então as dores vêm para nos ensinar. Então é isso, é enfrentar a dor, orar e coragem, né? Tem muita gente que fala aquele bordão, né? Seja forte e corajoso, como diz a palavra. É ser forte e corajoso em Deus. E assim a gente vence, e é um sucesso, como é um livro, né? Porque o sucesso é superar a nossa dificuldade, né? Um dos sucessos, né? Sucesso para mim, eu me supero a cada dia, então eu tô até metida, né? De que eu falo, eu sou o próprio sucesso em pessoa. Porque eu supero meus limites. Xuxa na Baixada, É. sucesso total. Aqui, ó. Venha conhecer o espaço Centro Estético Cláudia Gueiros. Telefone 21 988 15 6108. Repete aí, pessoal, pegar. 98815-6108. E o @ Cláudia Gueiros Estética. Maravilha, maravilha. Tá aqui, ó. Best-seller. Acabou os colachos. Obrigado, querida, pela Eu participação. te agradeço. Que emoção, hein? Eu quase o pesadão chora também. O Felipe ali fora, ali, ficou ali tremendo ali, me chorando. Para se esconder, né? Linda história. Obrigado aí pela. Qual o nome dela? Esqueci. Fabi. É Fabi. a Fabiana, né? Fabi tem que sentar aqui também, pelo Mas amor de Deus. a Fabi Lira. Fabi tem que sentar aqui também. Ela sempre me acompanha, é uma amiga, né? Ela vem pelo trabalho, mas pela amizade também. É uma das que me abençoa, né? Com esse trabalho. E realmente ela tem que sentar aqui também, que ela tem história e muito potencial para ensinar a gente, né? Ela já participou algumas vezes com o Felipe, aqui eu sou suspeita, né? Mas, assim, eu aprendo muita coisa com ela também. E ela, assim, eu não sei explicar, eu não sou uma pessoa que precisa de companhia, não. Eu faço muita coisa sozinha, sou independente até demais.
Mas tem coisa que é coisa de Deus mesmo, sabe? É um apoio espiritual, me passa segurança, onde eu vou. Coisas pessoais mesmo, que a gente faz, a gente Vai não chorar acompanha. também, vai chorar também. Mas é porque eu falo tanto de gratidão e é você reconhecer a amizade, é você reconhecer, porque nem tudo que é remunerado tem valor. Porque às vezes ela tem um trabalho dela, ela tem outras parcerias, e ela sempre ajusta a agenda dela, o que eu solicito, ela me atende. Então, aproveita a oportunidade, amiga. Muito obrigada por você estar sempre me apoiando. Vamos dar voz, vamos dar voz isso aqui, né? Chega aqui, botou você. Olha aqui, outro dia. Não, agora vem. Vai passar aqui, vai passar aqui. Ai, ai. Passa aqui. Vai. Ainda bem que ela já é bela natural, né? Isso. Esse clima fraternal, a gente vai terminando mais um podcast do Pesadão, né? Se inscreve no canal, dá aquele like, né? Gostou do papo? Show, perfeito, amei. Cara, é a segunda vez que ela vem, a primeira que eu gostei, ela vem a terceira também, conta mais história pra gente. Não, agora é o lançamento Não, ela vai do lançar próximo livro. Ela Vai lançar o e-book aqui com a gente, Isso aí. beleza? É. Então, fica com a gente aí, daqui a pouco a gente volta, a qualquer momento. Qualquer momento a gente volta aí, tá? Acabou os colachos. Deus é dono do lugar. Beijo do Pesadão. Beijo pra vocês. Beijo. Obrigada. Tchau.